galera, eu vou começar, coloquei para gravar. Então, boa noite para quem chegou depois e eu não falei boa noite ainda. Hoje vai ser, então, a nossa segundo plantão da aula 3. Como eu estava adiantando para o pessoal aqui, que eu comentei, quem puder dar uma olhadinha sobre ligações químicas, quiser até assistir a videoaula do Vlad, que tem no canal da Essência também, vocês, por favor, assistam, porque vai cair esse tema no simulado de vocês da sexta-feira. Vai cair, na verdade, as nossas 4 aulas, né? Que a gente, quer dizer, as 3 aulas que a gente teve até agora, mais essa quarta. Beleza? Bom, vou compartilhar com vocês. Vocês fizeram a aula 3? Todo mundo conseguiu fazer tudo da aula 3, então? Sim, não, talvez? Sim. Sim? Estou meio perdido aqui. Peraí, compartilhar o do Google Chrome e daí a gente muda de aba. Pronto. Vocês estão vendo as questões? Sim? Sim. Bom, galera, a semana passada eu lembro claramente da gente ter sido cortado quando a gente estava falando dessa questão C. Vocês lembram? Deixa eu ver, peraí. Ela mostrava um gráfico pra gente, né? E esse gráfico tinha vários elementos com vários números atômicos e também tinha a energia de ionização deles, ó, aqui no eixo Y. Aí mostrava esse gráfico pra gente e fazia algumas afirmações pra gente considerar se eram verdadeiras ou falsas. E a gente tinha parado justamente na C. Quando eu estava falando a resposta da C, o vídeo cortou. Aí eu não sei se vocês responderam, se vocês não responderam. Ai, eu não lembro, peraí. Deixa eu pegar outro caderno. Sem problema. Bom, só para relembrar a pergunta, então, para quem não estava, gente, ele pergunta assim: por que o elemento químico, né, do número 19, número atômico 19, apresenta menor potencial de ionização entre os elementos apresentados? Então, se a gente for procurar aqui o número atômico 19, ele está mais ou menos aqui, ó, ele é o pontinho mais baixo do nosso gráfico. Vocês conseguem ver meu mouse, né, gente, no arquivo? Sim. Maravilha. Então, esse ponto aqui. E se a gente for relacionar, de todos os valores, esse aqui é o mais baixo. Bom, o número 18, o número atômico 18, ó, tem energia de ionização altona. Agora, o número 19 tem energia de ionização bem baixa. Alguém lembra o motivo que eu comentei? Não? Sim? Talvez? Pera. Não? Bom, se a gente for parar para pensar, eu comentei na aula passada que esses 3 caras no topo aqui, ó, são gases nobres, o que significa que ele já tem os 8 elétrons na última camada. Esses caras aqui já estão estáveis. Eles não querem fazer ligação com ninguém. Então, quer dizer que esse cara com o número atômico 19, ele tinha a camada anterior completa e a gente só colocou mais um elétron numa camada nova. Então, ele provavelmente é um elemento da primeira família, da família 1A. E esse cara está desesperado para perder esse elétron, porque se ele perde esse elétron, ele volta para a camada anterior, que já tem 8, e ele completa a regra do octeto. Então, a explicação, né, de por que ele tem o menor nível de ionização é porque ele está praticamente doando o elétron. Ele quer que qualquer pessoa passe e consiga roubar o elétron dele, porque para ele não vai ter problema nenhum. Tudo bem? Sim. Sim? Uhum. Pessoal que não estava na aula passada está entendendo o que eu estou falando? Estão perdidos? Está tudo bem? Pessoal que fez a aula 4? Tá tudo bem. Então tá bom. Qualquer coisa vocês falam, gente. Ó, letra D. Que número atômico entre os elementos apresentados no gráfico tem a maior tendência a formar um ânion? Lembrando que ânion, galera, é basicamente um átomo que rouba um elétron de alguém e fica com uma carga negativa. Então, os caras, né, que são mais, vamos dizer assim, eletronegativos, têm uma facilidade maior para roubar um elétron. A gente consegue ver que nesse pico aqui, os 3 caras que têm energia de ionização maior são gases nobres, como eu comentei para vocês. E esses caras, eles não estão interessados em roubar nenhum elétron, porque eles já estão estáveis. Então, a gente teria que pensar quais são os elementos embaixo deles que têm o maior nível de ionização. Se a gente fosse ver, ó, esse pontinho aqui, ó, seria mais ou menos o número atômico 9, né? Ele seria o segundo elemento, ou melhor, o quarto elemento, tirando os gases nobres, com mais energia de ionização. Então, quer dizer que esse cara, né, também vai ser muito eletronegativo. Afinal de contas, a energia de ionização aumenta, assim como a eletronegatividade. Então, a gente pode dizer que o elemento que tem maior tendência a formar um ânion é esse cara aqui, ó, o elemento de número atômico 9. Tudo bem? Deu para entender? Eu. Sim.
Topzera, então. Então, matamos a 6. Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, gente, fala assim: considere o elemento químico cobre e analise as assertativas abaixo, assinalando em Z para verdadeiras e F para falsas. Aí ele tem duas informações aqui importantes. Ele já colocou o elemento, colocou a massa atômica embaixo, que é um valor quebrado, ok? Lembrando, esse valor só é quebrado porque ele é feito através de uma média, tá? E o número de cima, que é o número atômico, beleza? Com isso ele fala assim, primeira afirmação: o elemento químico cobre pertence a uma família dos metais alcalinos terrosos. Só para lembrar, metais alcalinos terrosos seriam os caras da segunda família da tabela periódica. Se eu trocar de aba, vocês conseguem ver a aba que eu abri? Sim. Sim. Então, beleza. Então, ó, olhando, ele está dizendo que o cobre pertence a essa segunda família. E pode ver que ele não está aqui, o símbolo dele não aparece aqui. O cobre ele aparece do outro lado, ele aparece aqui no meio. Ó. Então, quer dizer que ele jamais pertenceria aos metais alcalinos terrosos. Ele pertence, na verdade, aos metais de transição. Por isso, a primeira afirmativa que a gente tem já é uma afirmativa falsa. Beleza? Uhum. Segunda afirmativa. A massa atômica do isótopo mais estável do cobre é de 63,5. Esse U é uma unidade de massa, né? Uma unidade de peso. Então, ó, se a gente for comparar, né, a informação que ele deu, a massa atômica do isótopo mais estável, geralmente é o valor que é colocado na tabela periódica, isso bate com a informação que ele deu para a gente, ó. Embaixo do símbolo do cobre tem 63,5. Então, essa afirmação com certeza é verdadeira. Tudo bem? Uhum. Próxima afirmação. Essa é mais chatinha. Ele fala assim: a distribuição eletrônica para o elemento químico cobre é, e ele dá uma distribuição eletrônica gigante. Na hora do vestibular, a gente vai ter um grandíssimo problema, porque a gente tem que conseguir montar essa distribuição na hora para ver se bate. A menos que vocês consigam decorar a posição de alguns elementos na tabela periódica. E o fato de vocês decorarem esses elementos vai ser mais fácil, porque vocês vão ter a distribuição deles de cabeça. O cobre, galera, é um dos metais que ele é tido como nobre. Repara que na família dele tem, ó, cobre, prata e ouro. Aqui do lado também tem o platino e o paládio. Esses caras aqui são chamados de metais nobres. Se a gente fosse ver a distribuição eletrônica desses caras, a gente perceberia que a distribuição eletrônica do cobre, ó, termina sempre em 3D10. Vocês estão vendo isso aqui? Aqui em cima no cantinho, aqui, ó. Sempre que eu tiro o mouse de cima, some. Aqui, ó. Essa informação aqui. Sim. Ok. Então, tanto ele quanto a prata, né? Ou o ouro, ou o ródio aqui do... Ródio não. Tanto o irídio aqui do lado, ou a platina, também teriam essa mesma conformação. Então, todos os metais nobres, né? Tem algum valor comercial, vamos dizer assim, terminam com essa camada de valência. Essa camada de valência não, desculpa. Essa distribuição eletrônica. Então, ó, se a gente voltar para a questão, reparem que a questão ela termina a distribuição com 4D9, sendo que, na verdade, como eu acabei de falar, ela terminaria com 4D10. Então, por isso, essa afirmativa está errada, mas é por causa de um elétron no último orbital. Então, assim, vocês só iam perceber esse erro se vocês estivessem fazendo a distribuição no final da distribuição, depois que vocês teriam perdido um tempo gigantesco. Então, eu acho mais fácil, infelizmente, decorar alguma posição de alguns elementos químicos na tabela, tá? Opinião sincera, triste, mas sincera. Próxima afirmação. O elemento químico cobre encontra-se no terceiro período da tabela periódica. Então, ó, só olhando aqui, galera, na própria distribuição do item anterior, repara, qual que é a camada que termina, qual que é o número que tem na frente desses orbitais finais aqui? 4, não é? 4. Isso significa que esse cara não está no terceiro período, mas sim no quarto período. Então, de cara, eu já consigo dizer que essa aqui também é falsa. Então, de todas as afirmações, a única verdadeira foi a segunda. Então, como é que ficaria a ordem? Ficaria falso, verdadeiro, falso, falso. Letra C. Beleza? Sim, beleza. Vamos lá, próximo. A 8. Ela diz assim: o planeta B possui sua própria tabela periódica, sendo que uma parte dela está representada abaixo. As propriedades periódicas do planeta B seguem as mesmas tendências observadas na Terra. Aí ele dá alguns elementos e ele começa a fazer algumas afirmações sobre eles, né, que a gente vai ter que ver se são falsas ou verdadeiras.
Lembrando que, galera, que propriedades que ele vai falar sempre que ele mostra elementos em uma posição aleatória na tabela periódica? Ele vai falar de eletronegatividade, ele vai falar de energia de ionização, ou ele vai falar de raio atômico. São as 3 propriedades mais comuns relacionadas à tabela periódica. E lembrem-se sempre, a eletronegatividade e a energia de ionização são praticamente, elas andam juntas, elas são quase idênticas. A única diferença simples entre energia de ionização e eletronegatividade é que os gases nobres, como eles já têm 8 elétrons, eles têm uma energia de ionização muito alta, porque eles não querem perder aqueles elétrons que eles já têm bonitinhos formados. Enquanto a eletronegatividade, que é a capacidade de roubar o elétron de alguém, esses caras, como eles já têm 8, eles não têm. Então, a única família que não é igual, né, tanto a energia de ionização quanto a eletronegatividade, é a família dos gases nobres. Porque a família dos gases nobres não tem eletronegatividade. A eletronegatividade dos caras é 0. Afinal de contas, a intenção deles de roubar um elétron de alguém é 0. Eles não querem roubar nada. Só para lembrar um pouquinho, mostrando o slide. Vocês veem direto o slide quando eu coloco aqui ou vocês ainda estão vendo na internet? Gente, me responde. Agora tá na apostila. Tá na apostila? Tá, então eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo. Não sei se essa palavra descompartilhar existe. Agora sim, vocês estão vendo o slide, né? Sim. Maravilha. Então, ó, das propriedades tá aqui embaixo. Falei para vocês que o raio atômico, né, ele aumenta em função do número de camadas, ou seja, quanto mais para baixo da tabela periódica, maior o raio atômico. E o número de prótons, quanto maior o número de prótons, menor o raio. Então, quer dizer que ele tem que ter pouco próton. Se a tabela periódica ela é colocada assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números atômicos, ela vai sendo crescente. Então, sempre que a gente for no sentido contrário, o raio atômico vai ser maior. Então, a gente pode dizer que o raio atômico aumenta para baixo e para a direita. Tudo bem? Para a direita não, para a esquerda. Estou dislexo hoje. Tudo bem? Uhum. E, em contrapartida, a energia de ionização é o contrário. A energia de ionização aumenta para cima e para a direita, certo? Sendo que a energia de ionização também vale para os gases nobres. Agora, a eletronegatividade, que ela funciona no mesmo sentido ó, da energia de ionização, igualzinho às setas, ela não se aplica aos gases nobres, mas todos os outros elementos têm igual. Então, quanto maior a energia de ionização do elemento, maior a eletronegatividade também. Bom, dito isso, vamos voltar para as questões. Só para a gente relembrar, agora a gente consegue fazer tranquilamente. Bom, aí ele fala assim, ó. Olhando a primeira afirmação, o elemento Z possui um raio atômico maior que Q. Então, Z está aqui no meio e Q está embaixo. Bom, galera, lembrando da capacidade do raio atômico, como ele aumenta indo para baixo da tabela periódica, vocês acham que essa afirmação é verdadeira? Não. Não, é falsa, justamente. Então, a primeira a gente já sabe que não é ela. Depois, a ordem de eletronegatividade no segundo período, né? Ele diz que Z é o menos eletronegativo, A é mais eletronegativo que Z e B é mais eletronegativo que todos os 3. É verdade que a eletronegatividade aumenta para a direita? Sim. Sim. Afirmação 2, então, verdadeira. Próximo, 3. O elemento L possui uma eletronegatividade maior que T. Então, ó, o L está aqui embaixo e T está aqui em cima. Lembra que é igual a energia de ionização? Quanto mais sobe, mais eletronegativo? Uhum. Então, é verdadeira? Não. Não, é falsa. Próxima, 4. O maior raio atômico nessa parte da tabela periódica é o Q. Então, gente, vocês acham que está certo isso? Ele é o cara que está mais para baixo e mais para a esquerda de todos? Sim. 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 Então, essa também é verdadeira. E última, o elemento X é menos eletronegativo que T. Então, ó, o que vocês acham dessa afirmação? É verdadeira. Verdadeira também. Então, quais que são verdadeiras? A 2, a 4 e a 5. E assim. Letra certa é a letra A. Ah. Bom, próximo. Texto para a próxima questão. O suco gástrico contém um ácido produzido pelas células da parede do estômago, que desempenha papel fundamental para a eficiência do processo digestório no ser humano. Aí a própria pergunta. O ânion do ácido produzido no estômago corresponde ao elemento químico pertencente ao grupo 17 e ao terceiro período da tabela periódica.
terceiro período da tabela de classificação periódica. Esse ácido é denominado e ele te dá 4 nomes. Primeiro, galera, se a gente lembrar qual que é o ácido produzido no corpo, a gente nem precisava se preocupar com esse monte de informação. Algum de vocês lembra qual que é o ácido que é feito no nosso estômago? Que produz o suco gástrico? Clorídrico, né? Justamente, o clorídrico. Então, só de você saber essa informação, você já conseguiria acertar. Mas, ó, analisando de outra forma, né? Como se a gente não soubesse que o ácido clorídrico é feito no nosso corpo, imagine o seguinte, como ele falou grupo 17, ele está se referindo à família 7A. Então, é a família dos halogênios. Aí a gente teria que lembrar quais elementos pertencem à família 7A. Então, ó. É o flúor. Boa. Quem mais? Embaixo do flúor é o cloro. Cloro. E aí tem mais outros caras que geralmente não são muito importantes, né? Tem o iodo também, que é meio importante, mas para baixo não tem caras nada a ver. Bom, o que dá para a gente saber? O nitrogênio, ele não é um halogênio, né? Ele não está na família 17. Então, quer dizer que esse cara já não bateria, né, com a minha informação que ele me deu no enunciado. E nem o enxofre do ácido sulfúrico. Esse cara também não está na família 17. Então, as duas primeiras alternativas eu conseguiria eliminar simplesmente pelo fato de não estarem no grupo 17. Ok? Agora, as outras duas. Vamos pensar o seguinte. Tem uma regrinha que a gente memoriza normalmente para lembrar qual elemento é mais eletronegativo. Vocês lembram dessa regrinha? É uma palavra só. Uma palavra bem esquisita, na verdade. Não. From the bridge. Já ouviram falar? Não. Não? É basicamente uma palavra que eles inventam para a gente lembrar que cada letra da palavra é um elemento, né, na ordem de eletronegatividade. From the bridge quer dizer que começa pelo flúor. O primeiro cara, o mais eletronegativo da tabela periódica, o maior vilão da tabela periódica, é o flúor. Só que aqui sim, ele fala que o elemento que ele está procurando está no terceiro período. E se o flúor é o elemento mais eletronegativo, quer dizer que ele está bem para cima. Ele vai estar no terceiro período? Não. Não. Ele vai estar lá pelo segundo período. Ou seja, o único elemento que me sobraria, analisando essas informações que eu tenho, é o cloro. Então, o ácido certo, ácido clorídrico. Beleza? Beleza. Eu ainda acho mais fácil lembrar que o ácido clorídrico é produzido no corpo, mas tudo bem. Sim. Próximo texto, gente. No capítulo Raios Penetrantes, Oliver Sacks relembra em um exame de úlcera de estômago que presenciou quando criança, e ele falava assim: mexendo a pesada pasta branca, meu tio continuou, usamos sulfato de bário, porque os íons do bário são pesados e quase opacos para raio-x. Esse comentário me intrigou, e eu me perguntei por que não se podia usar íons mais pesados. Talvez fosse possível fazer um mingau de chumbo, mercúrio e tálio. Só que todos esses elementos tinham íons excepcionalmente pesados, embora, evidentemente, ingeri-los fosse letal. Um mingau de ouro e platina seria divertido, mas caro demais. E que tal um mingau de tungstênio? Sugeri. Os átomos de tungstênio são mais pesados do que os de bário, e o tungstênio não é tóxico nem caro. A única coisa que eu consegui absorver desse texto, gente, é que o cara fez essa observação quando ele era criança. O cara era um gênio. Mas tudo bem. Pra pergunta. Pô, o cara tem, né? Pra ele conseguir pensar em tudo isso quando ele é criança, nossa senhora. Pergunta 10. Fala assim: analisando as afirmações dos elementos citados no texto. E ele vai dar algumas propriedades dos elementos que a criança falou. Primeira, o bário forma o cátion Ba2+. Logo, o íon citado no texto apresenta 56 prótons e 54 elétrons. Bom, gente, vocês lembram o que é cátion? É o que doa. Positivo. Exatamente, o cara que perdeu elétrons, né, que foi roubado por alguém. Então, assim, se o bário, né, tem um determinado número atômico, o número atômico vai ser igual, né, a quantidade de prótons que ele tem, e a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, se for um átomo. Quando ele perde esses elétrons, a quantidade de prótons se mantém e a de elétrons se reduz na quantidade que ele perdeu. Como ele está falando ali em cima, ó, tem um bário 2+, quer dizer que ele tem 2 prótons a mais que 2 elétrons. Então, essa continha que ele mostrou para a gente está batendo. Essa provavelmente é uma afirmação verdadeira. Tudo bem? Uhum. Próximo. Chumbo, mercúrio e tálio pertencem à mesma família na tabela periódica, o que explica
explica que apresentam propriedades semelhantes. Bom, o que vocês acham dessa informação, gente? Vocês acham verdadeira? Meio difícil de dizer, né? Uhum. Tá. Mais uma necessidade, então, da gente bater o olho na tabela periódica. Porque, ó, o chumbo, galera, ele tá muito próximo do ouro, né? E o mercúrio, ele tá na mesma fileira do ouro. Então, já dá para perceber que eles estão em fileiras separadas. Só lembrando da posição dos metais nobres, e o mercúrio se enquadra como um metal nobre, a gente já conseguiria matar essa questão. Porque se a gente pensar na fileira dos metais nobres, a gente vai ter cobre, prata, ouro. Não tem mais nenhum metal naquela mesma família. Então, quer dizer que esses caras aqui, ó, eles não estão na mesma família. Vamos olhar a tabela periódica, ó. Então, aqui, ó, chumbo, cadê o chumbo? Aqui, ó, Pb. Tá bem longe do cobre, do ouro, da prata. Mercúrio tá, é um metal nobre, tá do lado, tá ali do lado, e chumbo do lado. Ou seja, eles não estão na mesma família, mas eles estão no mesmo período. Portanto, aquela afirmativa seria uma afirmativa falsa e muito difícil de responder se vocês não tivessem com uma tabela periódica na mão. Ok? Uhum. Próxima, 3. O tungstênio apresenta maior número atômico que o bário. Logo, o raio atômico do tungstênio é maior que o raio atômico do bário. O que vocês acham dessa informação, gente? Ele está basicamente dizendo que o número atômico maior tem raio maior e o número atômico menor tem raio menor. Vocês acham que essa afirmação é verdadeira? O raio é para a esquerda e para baixo, né? Justamente, para a esquerda e para baixo. Vou compartilhar um negócio para vocês lembrarem. Do raio atômico. Aqui. Essa aqui acho que dá certo. Ou melhor, a segunda regra aqui, ó. Vocês conseguem ver, ó? Ele está dizendo basicamente assim, ó. O número de prótons influencia no raio atômico. O átomo que apresenta maior número de prótons exerce maior atração sobre os elétrons e ocasiona uma redução em seu tamanho. Lembrando que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Ou seja, quanto maior o número atômico, menor é o raio atômico. Tudo bem? Entendi. Então, ele está afirmando justamente para mim o contrário. Ele está me afirmando que... Cadê? Deixa eu compartilhar de novo. Ele está justamente falando aqui, ó. Quanto maior o raio atômico, né? Quanto maior o número atômico, maior o raio atômico. E sendo que isso é uma mentira. Porque quanto maior o número atômico, menor o raio atômico. Ficou confuso até para mim, gente. Mas se vocês pensarem devagar, funciona. Beleza? Entendi. Então, a única verdadeira dentre todas essas é a primeira. É a 1. Então, a alternativa certa seria a letra B. Maravilha. Próxima, gente. Na 12. A 12, ela fala assim. Com base no número de partículas subatômicas que compõem um átomo, as seguintes grandezas podem ser definidas. Número atômico, o símbolo Z. Número de massa, o símbolo A. Número de nêutrons N e número de elétrons E. Repara, ele não falou do número de prótons, mas dá para a gente identificar que é a mesma coisa que o número atômico. Então, Z também equivale ao número de prótons, tá? Uhum. E embaixo ele fala assim. O oxigênio é encontrado na natureza sob a forma de 3 átomos. O O16, o O17 e o O18. Lembrando que quando a gente tem o mesmo elemento químico com variação de número, quer dizer que Peraí, buguei agora. Eles têm massas diferentes. Esse número que está dando de diferença é o número de massa, porque os elementos químicos, mesmo os átomos sendo do mesmo elemento químico, podem ter números diferentes de nêutrons. Isso que faz o peso deles mudarem. O O17 vai ter um nêutron a mais que o O16 e assim por diante. Então, o que variou nesses caras foi simplesmente o número de nêutrons. E disso ele fala assim, os símbolos dessas grandezas são... Bem, eu não tinha de ler a pergunta, eu acho, né? Não. Perdão. No estado fundamental, esses átomos possuem entre si quantidades iguais de 2 grandezas apresentadas. Então, ó, o que tem que ser igual para esses 3 caras, né? Seria o mesmo elemento químico. Tem que ser igual o número de prótons e automaticamente o número de nêutrons. Nêutrons não, elétrons. Tá vendo, gente? Estou confundindo mais vocês do que ajudando, perdão. Então, ó, prótons e elétrons, desculpa.
Prótons e elétrons têm que ter a quantidade idêntica. Assim, eles são o mesmo elemento químico. Se a gente mudar a quantidade de prótons, é outro elemento químico. Então, agora ele fala assim. Os símbolos das duas grandezas que ele quer saber são, e a gente tem que ver. Bom, eles têm que ter o mesmo número de prótons, então, o número atômico, Z. Né? O Z tem que ser igual entre os três. E o número de elétrons, letra E. Então, o Z e E tem que ser igual entre os três. Então, alternativa... C. Qual? C. C. Isso. Muito bom. Próximo, galera, 12. O flúor é um elemento de número atômico 9 e possui apenas um isótopo natural, o F19. Então, a massa atômica dele é 19. Sobre esse elemento, os seus compostos, é correto afirmar que o isótopo natural do flúor possui 9 nêutrons. Bom, primeira pergunta, gente. Ele está falando que tem um isótopo com 9 nêutrons. E ele fala no próprio enunciado, né, que o flúor só apresenta apenas um isótopo natural. Ou seja, se a gente fizer a contagem aqui desse valor que ele deu e tentar encontrar quantos nêutrons tem nesse elemento, a gente já consegue ver se a questão está certa ou errada. Aqui, ó, ele me deu a massa atômica de 19 e o número atômico de 9. Eu sei que se eu fizer a massa atômica menos o número atômico, eu encontro os nêutrons. Então, 19 menos 9 daria 10. O isótopo natural do flúor possui 9 nêutrons. É verdade? Não. Ele tem que ter 10. Depois, o íon do flúor F- tem 8 elétrons. O que vocês acham dessa informação, galera? O flúor tá na mesma fileira do cloro, né? Eles precisam de 1. Exatamente. Eles precisam de 1 para completar 8 na camada de valência. Só que essa alternativa, ela não está falando bem isso. Ela está falando que o flúor tem, ao todo, né, pelo que dá para entender, 8 elétrons. Você acha que ele tem realmente 8 elétrons ao todo? Mesmo que ele tenha roubado um elétron de alguém? Não. Esse cara, para ter 8 elétrons ao todo, sendo que ele roubou um, o número atômico dele deveria ser 7. E a gente já imagina que o número atômico não é 7. Deixa eu mostrar a tabela periódica, gente. Tabela periódica aqui. O flúor. O número atômico do flúor é 9. Então, ele tem 9 elétrons. Quando ele pegou um de alguém, ele ficou com 10 e não com 8. Então, aquela afirmação está errada por causa de como ela foi escrita. Se ela estivesse falando que a camada de valência teria 8 elétrons, aí seria verdadeira. Mas como ela não falou a camada de valência, ela meio que deu uma intenção de dizer que era todos os elétrons que tem no elemento, ela está errada por causa disso. Tudo bem? Entendi. Então essa foi quase uma pegadinha, mas é falso. Letra C. O flúor é um elemento da família dos elementos calcogênios. Essa acho que já dá para vocês responderem, gente. Ih, falta 10 minutos para acabar, mas dá tempo. Eles são dos halogênios. Perfeito. Então essa aí já é falsa por causa disso. Os calcogênios é a família 6A e o flúor é da família 7A, dos halogênios. Muito bom. Letra D. O gás flúor, que é o F2, tem uma ligação covalente e polar. A gente não falou de ligação química ainda, seria difícil a gente analisar isso, a menos que vocês lembrassem. Vocês lembram o que é polar e apolar? Polar é que se movimenta, né, com mais facilidade, eu acho. E apolar é tipo óleo. Óleo é apolar e a água é polar. Mais ou Isso. Essa foi uma ótima lembrança. Água é polar e óleo é apolar. Isso. Mas eu não pensaria no movimento. Eu diria uma coisa ao contrário. Imagina uma caneta, certo? Se a gente tivesse que equilibrar uma molécula em cima de uma caneta, vamos dizer que minha tesoura é uma molécula, certo? Se eu colocasse ela justamente assim, não daria a impressão que quando eu soltasse ela ia cair para um dos dois lados? Sim. Geralmente ela ia pender para o lado mais pesado. A gente diz que uma molécula polar é basicamente isso, que ela tem um lado mais pesado, mais carregado de energia do que o outro. Por isso, se a gente fosse tentar equilibrar essa molécula em cima de alguma ponta fina, ela tombaria. Então, agora pensando no flúor. O gás flúor, que é o F2, tem 2 átomos iguais. Seria mais ou menos como pegar um cartão de crédito que tem 2 lados iguais e tentar equilibrar ele na ponta da caneta. Seria difícil, mas não impossível. Vocês concordam comigo? Parece que ele não vai cair se eu soltar? Sim. Então, quer dizer que essa é uma molécula apolar, sendo que a afirmação falou ao contrário, falou que ela era polar. Não sei se fez sentido o que eu falei para vocês, mas juro que na aula de ligações químicas vai fazer. Fez sentido.
Fez sentido? Que bom. Então, essa aí é falsa justamente porque fala polar, sendo que, na verdade, é uma ligação apolar. E a última, que só pode ser a verdadeira, afinal de contas só sobrou essa, né? Ele diz assim, na molécula do ácido fluorídrico, que é o HF, o flúor é o elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. Verdade, porque o flúor é da família 7A e o hidrogênio é da família 1A. Como a eletronegatividade aumenta para a direita, então realmente o flúor é muito mais eletronegativo. A afirmação E está correta. Tudo bem? Uhum. Beleza, então vamos para 13, que a gente está quase acabando. Bom, um elemento químico representativo cujos átomos possuem em seu último nível a configuração eletrônica 4s2, 4p3, está localizado na tabela periódica dos elementos nos seguintes grupos e períodos, respectivamente. Essa, gente, é fácil, por quê? Para a gente saber qual que é o período dele, é só ver o número que está no final, na frente do último orbital. Então, o número é 4. Então, esse cara provavelmente está no... Provavelmente não, né? Ele vai estar no quarto período da tabela periódica. E, por último, a família, né, é basicamente o número de elétrons que a gente tem na última camada. Então, a gente soma os elétrons que aparecem na frente dos orbitais do 4. Então, tem 2 no orbital S e mais 3 no orbital P. Ao todo, ele vai ter 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons, em qual família que ele está da tabela periódica, galera? Na quinta. Na 5A, exatamente. Então, a resposta, se fosse em ordem, ficaria família 5A e período 4. Qual que é a alternativa? E. E. Muito bom. Beleza? Próxima, 14. Dmitry Mendeleev, químico russo, fez prognósticos corretos para a tabela periódica, mas não soube explicar por que ocorriam algumas inversões na ordem dos elementos. Henry Moseley, morto em combate durante a Primeira Guerra Mundial, contribuiu de maneira efetiva para esclarecer as dúvidas de Mendeleev ao descobrir experimentalmente, e ele quer que a gente fale o que o cara descobriu. Só para lembrar, gente, Mendeleev basicamente foi o criador da tabela periódica. Então, a descoberta desse cara tem, obviamente, alguma coisa relacionada com a tabela periódica. Então, vamos ver as afirmações para ver qual delas fala da tabela. Letra A. O número atômico dos elementos da tabela periódica. Bom, se a gente parar para pensar que a tabela periódica ela é organizada, ela coloca os elementos em ordem através do número atômico, essa afirmação teria a relação completa com a tabela periódica, né? Então, é uma afirmação que aparentemente é verdadeira. Mas por desencargo de consciência, vamos ler as outras. Depois fala, a primeira lei de recorrência dos elementos químicos. O que é recorrência? Nunca ouvi falar, nunca ouvi relacionado esse termo com tabela periódica, então provavelmente isso aqui é falso. Depois, ele descobriu os gases nobres hélio e neônio. Bom, mentira, né? Porque Professor, travou aqui, viu? Travou, perdão. Você cortou a minha fala? Aham, na B. Na B? Tá. Então ele fala na B, ele fala assim, a primeira lei de recorrência dos elementos químicos. Vocês já ouviram falar de lei de recorrência? Não. Nem existe. E ela não tem, mesmo que existisse, garanto para vocês que não estão tão relacionados com a tabela periódica. Então a afirmação B está errada, caso que não existe uma lei de recorrência. Letra C. Ele descobriu os gases nobres hélio e neônio, que é uma mentira, porque afinal de contas, se já tinha a tabela periódica, esses elementos já tinham sido descobertos no momento. Então essa aqui também não é. Por último, o germânio, batizado por Mendeleev de hexacilício. Bom, legal, mas o que será que esse elemento tem a ver com a tabela periódica? Pode ser que nada. Então, realmente, a única das 4 afirmações relacionadas com a tabela periódica é a primeira do número atômico dos elementos da tabela periódica. Então, esse cara, né, ele conseguiu provar que o número atômico variava conforme os elementos da tabela periódica. Então, afirmação verdadeira, letra A. Tudo bem? Sim. Maravilha. Última de hoje, que é a 15, falava assim, gente, assinale a alternativa correta em relação ao átomo de cálcio e seu íon mais comum. Só para lembrar, vocês lembram qual família do cálcio? A 2A? Maravilha, Sim. a 2A. Se ele está na família 2, o íon dele vai ser um cátion ou um ânion? Ele vai ganhar ou vai perder elétrons? Eu sei que ele vai doar, ele vai perder, né? Exatamente, ele vai perder. Se ele perde elétrons, ele vira cátion. Os caras da família 1, 2 e 3 viram cátions, enquanto os caras da família 5, 6 e 7 viram ânions, ok? Então, só para lembrar, galera,
o íon que ele está falando do cálcio, na verdade, é um cátion de cálcio, certo? Então tá. Analisando as afirmações agora. Letra A. O átomo de cálcio tem o mesmo número de elétrons que seu íon. É verdade essa afirmação? Cri, cri. Bom, Não sei fundamentar. não sabe fundamentar? Imagina o seguinte. O íon, galera, é uma espécie que não tem carga neutra. Ou ele vai ter mais carga positiva ou mais carga negativa. Para ele ter essa disfunção de cargas, ele precisa ter sua quantidade natural alterada. Porque sempre um átomo tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Para ele virar um íon, quer dizer que eu tive que roubar elétron deles ou dar elétron para ele para a carga dele ficar desbalanceada. Então, vai ter a mesma quantidade de elétrons, o íon, de um átomo normal? Imagina o cálcio. Ele quer perder 2 elétrons. Depois que ele perdeu 2 elétrons, ele vai ter a mesma quantidade que ele tinha antes? Não, não faz sentido isso, né? Ficou muito confuso? Vocês estão entendendo? Sim. Então, ó, essa primeira é falsa justamente porque não tem como um íon ter a mesma quantidade de elétrons que seu próprio átomo. Ele sempre vai ter ou menos ou mais, depende da natureza. Como é um cátion, ele vai ter menos. Se ele fosse um ânion, ele teria mais. Próxima, letra B. A massa molar do átomo do cálcio é a mesma do seu íon. Tudo bem. Vamos pensar. O que mudou, então, de um átomo para um íon? O que muda? A quantidade de? Elétrons. E beleza. E elétrons têm peso? Eles representam massa dentro do elemento? Não. Não. As únicas partículas que têm massa são os prótons e os nêutrons. Então, se eu tirar ou colocar elétron, o peso vai ficar idêntico. Então, quer dizer que essa afirmação é verdadeira. Afinal de contas, a massa de um átomo vai ser a mesma que a massa do seu próprio íon. Beleza? Vamos ver as outras por desencargo de consciência, que a gente tem 1 minuto. Bom, letra C. O raio atômico do cálcio é menor do que seu íon. Então, pensa assim. Se ele perdeu elétrons para virar o íon, você concorda comigo que o raio atômico dele diminuiu? Acho que sim. Toda vez que ele faz ligações e ele perde o elétron, né, ou que ele ganha elétrons, essa quantidade é adicionada no final. Então, se ele ganhou elétrons, se ele virou um ânion, o raio atômico dele aumentou, porque ele colocou mais elétrons no fim. Se ele virou um cátion, ele perdeu os elétrons do fim, então o raio atômico dele diminuiu. Entendi. Certo? Então, essa daqui, o raio do átomo é menor que o do íon. Mentira, porque o do íon é menor que o do átomo. É ao contrário, justamente ao contrário. Letra D. O íon cálcio é mais comum, tem carga mais 1. Se vocês mesmo lembram que eles